temos aí reviravoltas no caso Marielle. Olha só, todo mundo achou que o caso Marielle tinha acabado de uma vez por todas, quando a Polícia Federal concluiu que os mandantes eram os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, que foi indicado ao cargo pelo general Braga Neto. E um dia depois dele assumir, houve o assassinato ali da Marielle Franco. E aí, aquilo tudo parecia, pronto, temos aí os mandantes, temos os assassinos, acabou o caso. Eis que agora começam a cafucar mais e tem algumas pontas soltas no caso que começam a ser questionadas. Eu falei aqui essa semana que a Polícia Federal deixou sem respostas a parte que ligava a família Bolsonaro ao caso Marielle. Eis que essa semana o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, que também é prefeito de Maricá, e ele foi eleito no primeiro turno com 73% dos votos, fazendo uma campanha 100% online. Ele não saiu nas ruas, fez tudo em casa. Pois bem, o Quaquá, ele coleciona aí polêmicas no PT, porque ele já tirou fotos com o Pazuello, que é um general genocida que é responsável direto pela morte aí de centenas de milhares de brasileiros. Ele foi o primeiro no PT a abraçar o Otônio de Paula, meses depois do Otônio de Paula ter ameaçado de morte o Lula. Agora o Otônio de Paula virou aí, olha, o apoiador número 1 do governo, quer ser o líder da bancada evangélica, orou pelo Lula, fez rede de oração pelo Lula, enfim. Tem várias aí opiniões e polêmicas do Quaquá. Eis que ele aparece com a família Brazão. Família Brazão, obviamente os irmãos Brazão estão presos pelo assassinato da Marielle, mas os familiares visitaram o Quaquá e levaram a ele o processo contra os irmãos Brazão. Lembrando que o processo está em segredo, então a gente não tem acesso aí a todas as provas e tudo mais. O que acontece é o seguinte, o Quaquá leu o processo e disse, olha, acredito que os irmãos Brazão estão servindo de bode expiatório para alguém. Não tem provas assim cabais contra eles, não. Eu, Thiago, não vou concordar aqui em inocentar dois irmãos que são bandidos. Eles são bandidos ligados a milicianos, ligados a bicheiros, ligados a muitos bandidos. Mas o que vários jornalistas começaram a levantar, e aí eu vou citar dois aí, o Joaquim de Carvalho, do Brasil 247, que é um dos melhores jornalistas investigativos do Brasil, fez um texto, e o jornalista Luiz Nassif, do jornal GGN, também fez um texto e deu uma entrevista ao Brasil 247, em que eles levantam uma série de coisas que eu já tinha levantado aqui no passado e que agora começam a viralizar nas redes sociais. Que são o quê? Os fios soltos na investigação. Uma investigação, quando ela acontece, ela tem que cobrir todo o crime, sem sombra de dúvidas. O que acontece é o seguinte, ficaram algumas dúvidas, algumas coisas que nunca foram questionadas ou investigadas pela Polícia Federal. E aí, começou a viralizar nas redes. E eu fiquei pasmo, porque antes mesmo do texto do Joaquim de Carvalho e do Nassif, eu percebi que mais da metade da esquerda também estava ali questionando parte da investigação, no que se refere à ligação aí da família Bolsonaro em algumas coisas, inclusive sendo vizinho do assassino. Por quê? Alguns vão dizer, mas Thiago, você e essas pessoas e os jornalistas estão aí duvidando do trabalho da Polícia Federal? Olha, vamos lembrar que a Polícia Federal, que alguns falam, Polícia Federal do Lula, o Lula assumiu, a Polícia Federal magicamente não se tornou ali toda petista ou toda 100% honesta. Vamos lembrar que a Polícia Federal perseguiu petista não faz nem 10 anos, tá? Que a Polícia Federal estava perseguindo o Lula mesmo, estava perseguindo aí muita gente. Inclusive, isso começou e se alastrou no governo Dilma, tá? A Polícia Federal perseguia todo mundo, fazia acontecer, não acontecia nada com os delegados que cometiam até crimes. Tinha policial federal que estava plantando escutas na cela de presidiários da Lava Jato. Foi a Polícia Federal. Muita gente fala do Dallagnol e do Sérgio Moro por conta da Vaza Jato, mas todos esquecem dos delegados e agentes da Polícia Federal que são fascistas, nazifascistas, e estavam ali em conluio com o Sérgio Moro e com o Dallagnol, tá? Eles não fariam tudo aquilo se a Polícia Federal não tivesse em conluio com eles. Ok. O que acontece? Sai o Bolsonaro entre o Lula, a Polícia Federal estava sob pressão para fazer ali a investigação. E a prova cabal que a polícia tem, que a polícia conseguiu contra os irmãos Brazão e contra o Rivaldo Barbosa é a delação do vizinho do Bolsonaro. Eles não têm ali nenhuma prova de que eles tenham se encontrado ou conversado, mas o vizinho do Bolsonaro diz, o Rony Lessa, que os irmãos Brazão e o Rivaldo Barbosa eram ali os mandantes do crime e que, em troca,
ele ia ganhar o controle ali de milícias. É isso que o jornalista Joaquim de Carvalho faz um questionamento muito, mas muito relevante. Ele fala, olha, é sabido, é notório que no mundo ali do crime do Rio de Janeiro, dos milicianos, ninguém faz uma coisa arriscada como essa, que pode acabar até na morte do próprio criminoso, sem receber algo antes, sem receber um adiantamento. Falar que ele recebeu uma promessa de uma pessoa que não era nem aliada dele, para quem não sabe, os irmãos Brazão, e aí o Luiz Nassif, na entrevista ao Brasil 247, ele deixa isso bem pontuado, eles não eram ligados ao escritório do crime, que é a milícia aí do Rony Lessa, vizinho do Bolsonaro, que é o assassino da Marielle. Não, eles eram ligados a bicheiros e alguns outros milicianos, mas não a essa milícia específica e nem as milícias que atuam ali na região de Rio das Pedras, que é a região onde todos os milicianos são ligados à família Bolsonaro. É a região ali do Rio de Janeiro que tinha ali Rony Lessa, Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega era o chefe da milícia escritório do crime, que era amigo pessoal do Flávio Bolsonaro. O chefe da milícia que matou a Marielle era amigo do Flávio Bolsonaro. Ah, Thiago, isso aí não entra na investigação. Tá bom, só que o problema aí, que eu já apontei várias vezes, que agora começaram a questionar finalmente, é o seguinte. Quando a Polícia Federal descobriu quem eram os assassinos, é o Elcio Queiroz e é o Rony Lessa, vizinho do Bolsonaro. O Rony Lessa é quem apertou o gatilho e o Elcio Queiroz era o motorista. A Polícia Federal fez o roteiro ali, de onde eles saíram e como eles foram para ali onde estava a Marielle para assassiná-la. E aí a Polícia Federal viu que eles foram até o condomínio Vivendas da Barra, onde moravam Carlos e Jair Bolsonaro. E o Renan Bolsonaro também morava lá. Ok. A Polícia Federal, então, descobriu o seguinte. A Polícia Federal não, ainda era a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Descobriu o seguinte. Quando entrou no condomínio Vivendas da Barra, o Elcio Queiroz não disse que ia para a casa do Rony Lessa. Não. Ele disse que ia para a casa 58 do condomínio. Casa 58 era a casa de Jair Messias Bolsonaro. Isso foi escrito no livro do condomínio. Para quem não sabe, quando alguém entra num condomínio, tem ali um livro onde o porteiro escreve, olha, carro tal, placa tal, modelo tal, no horário tal, foi para a casa e estava lá, 58, casa de Jair Messias Bolsonaro. A Polícia Federal, quando assumiu o caso, jamais escutou o porteiro. Como é que o porteiro não foi ouvido pela Polícia Federal? Aí tá. Entra lá na casa de Jair Bolsonaro. Quando isso veio à tona, o Carlos Bolsonaro fez uma coisa que é assim, inacreditável. Eu vou mostrar aqui o que fez o Carlos Bolsonaro para você ver. Ele gravou um vídeo, eu tentei, mas não achei mais o vídeo. Eu cheguei a mostrar o vídeo na época no Plantão Brasil, em que ele mostra que ele pegou o HD, que é a memória do computador da portaria do condomínio dele, e aí ele mostra aqui, que são os arquivos de áudio que tem todas as ligações que são feitas da portaria do condomínio para os moradores, tá? E aqui ele mostrava que no dia, quem quiser aqui, os áudios estão nomeados aqui, esse é o nome do arquivo, né? Aí aqui um arquivo MP3, né? E o nome do arquivo, você tá aqui, 0001, aí tá aqui, 2018, 0314, dia 14 de 3 de 2018. Aí ele mostrava aqui o horário e tal, aí ele falava, olha, nesse dia aqui não teve ligações para a casa 58. Ele mostrava ali os arquivos. O Carlos Bolsonaro teve acesso às provas. E isso são arquivos de computador. Muita gente começou na era do celular e nunca operou um computador. Mas quem operou um computador sabe que você clicando com o botão direito do mouse e clicando em renomear, você renomeia um arquivo. Aí vai parecer que uma ligação feita ali e nesse dia foi feita em outro. Se ele renomear ali, se ele trocar o dia 14 pelo 15. Ou pelo 11. Ou, se você clicar no arquivo com o botão direito e clicar no botão excluir, não preciso falar mais, né? Nem precisa clicar com o botão direito. Você pode apertar Shift mais botão delete. Se você não sabia disso, ele já deleta na hora, não vai nem para lixeira. Pois bem, ele teve acesso. A Polícia Federal jamais investigou por que o Carlos Bolsonaro teve acesso a isso e se alguma coisa foi apagada ou mexida naquilo ali. Não! Simplesmente ignoraram. Eu não estou falando aqui e nem vou falar que os irmãos Brazão são inocentes de nada. Que isso eu não sei. Agora, que parece que estão encobrindo o que os dois assassinos, o vizinho do Bolsonaro e o outro integrante, dois integrantes da milícia do amigo do Flávio Bolsonaro, parece que eles estão encobrindo alguém? Parece. Porque se a prova, se for verdade, o que diz o Quaquá,
e o que diz a família Brazão, que a única prova contra a família Brazão é a delação dos dois, a delação, ao mesmo tempo em que ela culpa alguém, ela inocenta todo o resto. Porque se o vizinho do Bolsonaro diz, olha, os mandantes são os do Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa, e mais ninguém nesse mundo, só eles três, tá inocentando todo mundo, concorda? Então, o problema aí não é ele ter delatado os três, a partir desse momento a Polícia Federal simplesmente fechou todas as outras hipóteses, acreditou piamente e cegamente na palavra do vizinho do Bolsonaro, que, como eu vou te mostrar aqui, numa entrevista à Veja, ele já tinha dito que ele foi ajudado pelo Bolsonaro. Tá aqui com vocês o Rony Lessa, vizinho do Bolsonaro. Com vocês, Rony Lessa. Ele gosta de ajudar a polícia, porque na verdade ele tem uma coisa para poder. Então, quando ele sabe que uma pessoa, ele vai interferir, mas na verdade ele estava ajudando o policial, verdadeiro. Ele era patrão da PDL. E é uma coisa tão interessante que no final eu saio até dessa história, para a gente fechar o campo todo, como um agradecido. Ou seja, tinha uma dívida aí com o Jair Bolsonaro que o ajudou quando ele perdeu a perna. O Jair Bolsonaro conseguiu para ele uma prótese. E aí depois ele conseguiu uma prótese melhor, porque miliciano, muito dinheiro rola, né? E aí ele não usava a prótese que o Bolsonaro conseguiu para ele e usava outra. Essa é a história que ele contou numa entrevista à Veja. Quem quiser tá no YouTube, você acha. Aí você vê, peraí. E aí a palavra desse cara é a prova cabal que se tem contra os irmãos Brazão. Nem vou defender os irmãos Brazão aqui, porque sabe-se que eles são bolsominions ligados a todo tipo de criminosos. Mas esse cara não ia encobrir alguém da família Bolsonaro? Eis que o jornalista Luiz Nassif, ele escreve no Brasil 247 um texto, e o título do texto é exatamente, vou mostrar. Nassif, Coacá está certo e... Os Brazão são bode expiatório de Carlos Bolsonaro. Aí você vê, epa! Já tá falando com todas as letras. São bode expiatório de quem? Do Carlos Bolsonaro. Quem brigou com a Marielle 3 semanas antes e se visse a Marielle no elevador, pegava até escada, andava 9 sets de escada para não pegar o elevador com a Marielle? O Carlos Bolsonaro. E aí isso foi, era notório, isso foi falado por muita gente. Quem aí pegou as provas ali do condomínio? Carlos Bolsonaro. E pode ter adulterado ou não. E a polícia nunca investigou. Carlos Bolsonaro. Só que tem uma coisa que todo mundo esquece, que é o seguinte: duas promotoras do caso Marielle, elas se afastaram do caso alegando interferência. Uma delas, ela se afastou alegando interferência e ela foi espionada pela ABIN do Carlos Bolsonaro. Vamos lembrar que o Carlos Bolsonaro montou um esquema em que ele podia espionar qualquer cidadão. Ele era o chefe ali da ABIN, a ABIN paralela, como é chamada pela Polícia Federal, mas era a ABIN original. Olha isso. A ABIN foi usada para monitorar a promotora do caso Marielle, diz Polícia Federal. Essa Polícia Federal que diz aqui é a Polícia Federal que está investigando a tentativa de golpe de Estado e a ABIN paralela. Os que estão investigando o caso Marielle são outros agentes, outros delegados. Então tem gente que acha que a Polícia Federal é um ente, é uma pessoa, a Polícia Federal. Não. Tem o delegado A, B, C, muitos delegados não se conhecem, trabalham de forma diferente. Então um delegado está falando, olha, o Carlos Bolsonaro espionou. A Polícia Federal que investigava o caso Marielle jamais investigou por que alguém estava espionando a delegada, a promotora do caso. Só que não foi só a promotora, não. Teve um delegado que ele começou a investigar o caso e ele também foi afastado e ele também alegou interferência externa. A bem paralela, delegado do caso Marielle foi espionado no governo Bolsonaro. A gente sabe que os irmãos Brazão, eles não tinham acesso direto ao governo Bolsonaro, aos ministérios, mas a gente sabe também que o Carlos Bolsonaro era o chefe da ABIN. E o Ramagem era o chefe da ABIN, mas quem era o chefe do Ramagem era o Carlos Bolsonaro, que foi quem o escolheu e quem trabalhava com ele. E aí a ABIN do Carlos e do Ramagem espionou o delegado do caso Marielle, que foi o que mais avançou com a investigação e que foi afastado do caso. E alegou interferência externa. E a promotora que saiu literalmente, eu vou mostrar para você. Promotoras deixam o caso Marielle por interferência externa nas negociações e preocupam familiares. A promotora aqui foi espionada, a promotora aqui da direita. Ela que foi espionada. Aí você fala, peraí. E a Polícia Federal nunca investigou isso. Nunca. Pô, peraí, quem que estava interferindo, promotora? O pior
o que a família Brazão diz e o Quaquá usa para dizer que eles são realmente inocentes. A família pediu, ó, por que vocês não vão lá à Polícia Federal e escutam as promotoras? Por que vocês não intimam as promotoras a depor? A Polícia Federal nunca intimou as promotoras para depor. Elas não iriam se fossem convidadas. Se convidar, elas não vão. Tem que ser intimadas a depor. E aí, intimada a depor, a pessoa é obrigada a falar a verdade. As duas promotoras não foram intimadas a depor e nem o delegado do caso. Eles falaram, peraí, se as pessoas que falaram que estava tendo interferência não foram intimadas a depor e não puderam explicar qual interferência é essa, e a gente sabe que elas foram espionadas pelo Carlos Bolsonaro, como que você vai fazer a investigação, fechar ali, acreditar no vizinho do Carlos Bolsonaro e você vai simplesmente falar, ó, os mandantes são esses e acabou. É isso que está sendo questionado agora por muita gente. E agora a Polícia Federal e o processo está rolando, tá nas alegações finais do processo agora, tá para ser julgado. Aí a gente vai saber todas as provas e aí saberemos se realmente a Polícia Federal investigou e concluiu que, olha, não tem como ser ali alguma outra pessoa que senão esses três os mandantes, e se eles são mesmo os mandantes, eles agiram sozinhos, ninguém mais os ajudou, porque eu não tô nem falando que os três são inocentes, jamais, mas será que eles não foram ajudados por alguém? E alguém vai falar, Thiago, se forem ajudados eles têm que delatar, só que tem aquela, alguém vai acreditar na delação? Eu acreditaria se eles delatassem, só que delatar, eles vão ter que falar que eles são culpados. E se eles realmente forem, como diz aí o Quaquá e como diz aí o Luiz Nassif e o Joaquim de Carvalho, se eles forem bodes expiatórios da família Bolsonaro. A irmã da Marielle, a ministra Aniele Franco, saiu aí essa semana pedindo a expulsão do Quaquá do PT, coisa que não vai acontecer. Tinha aí outros motivos, se encontrar com genocídio era um motivo, com genocida lá, Pazuello era um motivo bem pior. No caso, ele está questionando, ele fala, olha, se a gente condenar alguém que não é o mandante, ou condenar o mandante e não condenar outros mandantes, a gente está aí abraçando a impunidade, concorda? A gente quer que sejam punidos os verdadeiros. É isso aí que está sendo questionado. Por que ficaram esses fios soltos na investigação? Veremos aí, o futuro dirá. Comenta aí a sua opinião e falou!